Sabe quando você encontra um jogo que não te explica nada e você precisa ficar tentando entender tudo, sabe? Interpretando cenários, diálogos e até as entrelinhas. Aham, sei. Control é exatamente assim. Ele é um jogo cheio de mistérios, metáforas e aquele gostinho de não faço ideia do que está acontecendo, mas estou gostando. Mas parando para pensar, será que a Bureau Federal de Control é tão diferente assim do mundo real? Não sei. Porque, sendo bem sincero, tem dia que eu preferiria enfrentar um monstro extradimensional do que ouvir mais uma piadinha sem graça daquele chefe sem noção. Chato. Acho que todo mundo já pensou nisso. Sabe? Aquele colega que vira especialista em qualquer assunto que fala com você, e se você abrir a boca para discordar, o infeliz tem mais de 100 argumentos prontos. Cada palavra que ele solta, você tem uma crise existencial sobre o que realmente está fazendo da sua vida? Pois é. Às vezes, enfrentar criaturas de outra dimensão parece uma ideia mais viável, na minha opinião. É verdade. Mas, para deixar mais claro o motivo desse vídeo, para poder fazer uma brincadeira entre a realidade e a ficção baseada no jogo, pensa comigo. Ambiente de trabalho. Se você acha que o seu ambiente de trabalho é uma espécie de purgatório, com relatórios, prazos exagerados e um chefe enchendo o seu saco, no Bureau Federal of Control, você precisa lidar com realidades alternativas, portais dimensionais e colegas de trabalho possuídos por forças cósmicas incompreensíveis. Ou seja, se pararmos para pensar, são até a mesma coisa. Ou será que não? A diferença é que no Bureau o diretor anda armado pelo prédio. Isso, meu amigo, é que é pressão psicológica, viu? No Bureau, o ambiente muda o tempo todo. As paredes se mexem sozinhas, portas aparecem do nada, e aquele corredor que você jurava que ia para o banheiro, agora te leva para um vazio infinito em outra dimensão. Se compararmos com o mundo corporativo, a sensação é quase a mesma. Um dia sua mesa está ali, no outro foi realocada para outra sala porque reestruturamos o espaço. Não, nada a ver. Desculpa aí, eu moro em favela. Voltando aqui. Reestruturamos o espaço. E agora você divide o cubículo com uma impressora que parece cuspir papel de propósito só para te irritar. Isso sem falar nas reformas, né, que duram 3 meses, mas ninguém te avisou que seu lugar ia ser invadido por um pedreiro a qualquer hora. Olha que bacana. A única diferença é que no Bureau a reforma pode literalmente abrir um portal pro além. O que do meu ponto de vista não muda muita coisa, dependendo da criatura que aparece para falar com você. Tá brincando comigo. Quanto às frustrações de primeiro dia, por exemplo, se pararmos para pensar na agência dentro do jogo Control, você vira diretora do nada. Sem entrevista, sem dinâmica de grupo constrangedora, sem precisar inventar defeito na hora de responder as perguntas sobre você. Você só entra e bum, toma essa arma mágica e boa sorte. Isso existe também no mundo real. O nome disso é nepotismo. Porém, no mundo real, assim como no jogo, nem todo mundo passa por isso, né? Na maioria das vezes a gente chega empolgado, após ser admitido e passar por todos esses processos, passa 3 horas tentando achar a sua mesa, 2 horas tentando entender como funciona o sistema, e depois, às vezes ainda descobre que o RH esqueceu você na recepção. No quesito colegas de trabalho, a pérola de qualquer empresa, no jogo, seus colegas estão literalmente possuídos por entidades interdimensionais, vagando pelo escritório, murmurando coisas incompreensíveis. Eu não vejo muita diferença do pessoal da contabilidade depois do almoço, sabe? Sabe aquela galera que volta do restaurante aquilo
encosta na mesa e fica imóvel encarando o Excel como se fosse decifrar o código da Matrix, sem falar na galera da TI, né? Eles já parecem possuídos o tempo todo. Se você pedir ajuda, provavelmente você vai receber uma explicação incompreensível, cheia de termos técnicos, e uma cara que ele deve estar dizendo: você deveria saber disso. Hã? Hein? Mas sabe, ainda vai ter aquela vibe de não toque nisso, senão dá tudo errado. Tecnicamente, no jogo também acontece a mesma coisa. Se você mexer na coisa errada, literalmente a realidade vai implodir. Enquanto no escritório, se você mexer às vezes no sistema, o financeiro aparece magicamente do seu lado com um e-mail passivo-agressivo perguntando quem autorizou essa alteração. Tecnicamente a mesma energia, não é? Para outro ponto, temos as reuniões. Porque, claro, existem forças superiores que se manifestam nas reuniões. Enquanto no Bureal as reuniões são épicas, discutindo quantas pessoas foram perdidas em missões interdimensionais ou como enviar mensagens de luto para os familiares, sem parecer que a culpa foi toda deles. E claro, o velho memorando com o passo a passo do que fazer em caso de desaparecimento existencial. Se compararmos com o mundo real, as reuniões também envolvem um tipo de deslocamento temporal. Pensa bem. Começa com vamos ser objetivos, mas de repente já se passou 2 horas e você ganhou 15 novos projetos. É a mágica da multiplicação dimensional. Ou então, sabe aquela reunião que você poderia jurar que era para ser sobre o relatório do mês? Mas no final, todo mundo emite sons estranhos e no final das contas nada é resolvido? Bem, tecnicamente é a agência do Control. Mesma coisa. No quesito ferramentas de trabalho, no jogo Control, o diretor tem uma arma viva, sobrenatural e que se adapta conforme ele precisa. É uma ferramenta incrível, feita para lidar com ameaças indescritíveis. É um fato. Enquanto isso, os funcionários normais, bem, eles se viram com material de escritório, tipo grampeador, caneta de 10 cores diferentes e coletes à prova de bala. Porque nunca se sabe quando a anomalia cósmica vai resolver aparecer na sua frente. Enquanto isso, na firma, as ferramentas de trabalho que você possui na maioria das vezes incluem uma impressora, que foi comprada na época dos disquetes. É ela que decide quando ela vai funcionar, sabe? E pior, você nunca sabe se o papel vai sair impresso, travado ou simplesmente se autodestruir. Enquanto o seu chefe, ele também tem poderes sobrenaturais. Na maioria das vezes ele desaparece quando você precisa e reaparece só para perguntar o prazo. Tá vendo? Similaridades. Enquanto seus desafios no jogo Control são enfrentar ameaças sobrenaturais, entidades que querem literalmente consumir a realidade, fenômenos paranormais inexplicáveis, o mundo corporativo oferece a você o maior desafio, aquele e-mail gigantesco que fecha sozinho e você não salvou. Nesse momento você percebe que não precisa de uma ameaça interdimensional para sentir o desespero existencial. Ou imagine aquela planilha, aquele trabalho, aquela imagem, foto, arquivo que você estava há horas trabalhando e devido a uma falha do sistema, tudo é perdido e você tem que começar do zero. Esse, meus amigos, é o verdadeiro terror. Mas enfim, no final das contas, esse vídeo é mais para fazer uma brincadeira com as entrelinhas do jogo Control. Porque se pararmos para pensar, o que é pior? Um prédio assombrado por forças cósmicas e incompreensíveis? Ou uma segunda-feira comum com um relatório para entregar, reunião às 8 da manhã e aquele e-mail do seu chefe dizendo preciso de um feedback até às 17? Eu não vejo particularmente alguma diferença, tá? Mas, no fim das contas, acredito fortemente que Control seja, de fato, uma crítica
a esse ambiente corporativo e tóxico que nós temos, principalmente hoje em dia. Porque no final das contas, para falar a verdade, a única coisa que a gente nunca teve é controle. E aí, curtiu? Dá aquele like, compartilha com aquelas pessoas que vivem essa realidade paralela. E comenta aqui, você acha que trabalhar no Federal Controle seria mais fácil do que trabalhar no seu atual emprego? Né? Eu acho engraçado. Valeu e até mais.